Vamos então aqui, dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita. Mês de março de 1861, nós estamos nos Ensinos e Dissertações Espíritas. Vamos aqui para os três últimos artigos publicados por Kardec. O primeiro aqui, Os Missionários. Exatamente isso, né? Então, temos aqui missões de várias naturezas, né? E aqui, então, falamos agora, né, de uma monarca, falamos de um papa, né? Então, todos eles, cada um cumprindo o seu trabalho, né? Mas aqui, na essência, uma mensagem enviada pelo senhor Sabot, de Bordeaux, assinada por Argel, por Adolfo, bispo de Argel. Então, antes de lermos aqui a mensagem, vamos aqui exatamente a biografia do bispo de Argel, né, que a gente já estudou sobre ele. Então, aqui Adolfo, ele nasceu, né, Antony Adolphe Dupuc, nasceu em Bordeaux, 20 de maio de 1800, e faleceu em 11 de julho de 1856. Foi o primeiro bispo de Argel, de 1838 a 46. Né? Lembrando que Argel, capital da Argélia, né, que fica ali bem no norte da África, era uma colônia francesa. Então ele nasceu em Bordeaux e se tornou um bispo lá naquela cidade. Torna-se primeiro advogado antes de ingressar na igreja, onde foi ordenado sacerdote em 1825. Teve uma significativa ação caritativa até que o Papa Gregório VI nomeia o primeiro bispo de Argel em 1838. Sua atividade foi muito importante para o desenvolvimento da igreja na Argélia. Embora enormes dívidas tenham-no obrigado a deixar o país para escapar de seus credores. Ele se refugiou na Espanha e Itália. Né? E depois aqui tem aqui outras informações sobre ele, né? E ele foi um dos espíritos que participaram do trabalho de desenvolvimento da doutrina espírita, né, especialmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já estudamos. Né? Então esse aqui foi o bispo de Argel, Adolfo. E aqui então nesse artigo, Os Missionários, diz assim para nós. Primeiro, eu queria só ler um artigo, um texto publicado por Emmanuel no livro Pão Nosso, intitulado Homens de Fé, que tem uma relação bastante direta, né, com esse artigo da Revista Espírita. Então, Homens de Fé. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não esqueceram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca em todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinamentos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que as suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o curso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma,
norteando-lhe os destinos. Bom dia, Brás. Então aqui para nós, né, nessa mensagem, fala exatamente sobre isso, né, dos conhecimentos daqueles que eram pregadores do cristianismo, pregadores do evangelho, né, mas na verdade aqui o que é colocado que o verdadeiro, né, o homem de fé é aquele que vivencia nas situações, como é colocado para nós aqui, do dia a dia, né? Então, através da prática do cotidiano, como é colocado, são aqueles que cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Então não é apenas aquele que resolve questões, é aquele que resolve questões dentro das bases cristãs. É aquele que resolve situações do seu dia a dia. E não falamos aqui de grandes compromissos. São situações comuns na relação do dia a dia, na relação do trabalho, na relação do estudo, na relação com as pessoas, na aplicação. Claro que temos aqueles, né, como a gente conversou, que trazem grandes compromissos perante a humanidade, mas serão reconhecidos exatamente pelos valores que são aplicados, né, na construção, né, das suas obras. Então, assim, tanto para aqueles que têm grandes missões, como para aqueles que trazem ali os seus compromissos individuais, o que vale é a absorção dos ensinamentos e a sua vivência. André colocou, né, é difícil ouvir os ensinamentos e praticá-los, né? Ainda estamos aprendendo e treinando. Por isso que fala aqui sobre os homens de fé, que são aqueles que são já, né, que vão alcançando cada vez mais esses valores mais elevados. E é a partir desse texto, dessas reflexões, que nós vamos então aqui para o artigo Os Missionários, em que o bispo de Argel traz para nós esses esclarecimentos e a gente vai ver, de fato, quem são, né, esses espíritos que reencarnam nessa condição de missionários perante comunidades, perante a humanidade. Então vamos a eles. Vamos a ele, né? Ele é o artigo. Exato, né, Brás? Mas muito mais do que o espírita, né? A gente coloca até mesmo aquele homem de bem, de um modo geral, né? Como é colocado lá no Evangelho, que traz para nós ali tantos detalhes, né, do verdadeiro homem de bem. Vou dizer-vos algumas palavras para vos dar a compreender o objetivo a que se propõem os missionários, deixando pátria e família para evangelizar tribos ignorantes ou ferozes, embora irmãos, mas inclinados ao mal e desconhecendo o bem, ou para ir pregar a mortificações, a confiança em Deus, a prece, a fé, a resignação na dor, a caridade, a esperança de uma vida melhor depois do arrependimento. Dizei, isso não é espiritismo? Sim, almas de escola, que sempre servistes a Deus e fielmente observais as suas leis, que amais e socorreis o vosso próximo, vós sois espíritas. Mas não conheceis essa palavra de criação recente e nela vedes um perigo. Pois bem, já que a palavra vos assusta, não mais a pronunciaremos diante de vós, até que vós mesmos venhais pedir esse nome, que resume a existência dos espíritos e suas manifestações, ou espiritismo. Então aqui ele fala para aquele grupo que começa a se aproximar dessa relação com o mundo espiritual. Então a palavra espiritismo, né, quando se fala sobre o desenvolvimento do espírito, quando se fala sobre as suas grandes missões, então é muito, quando você rotula esse tipo de conduta, esse estilo de vida com a palavra espiritismo, acaba provocando, né, uma reação nem sempre positiva nas pessoas. Então o bispo de Argel disse, então faz o seguinte, esquece a palavra espiritismo, vamos falar apenas sobre a conduta sobre essas pessoas. Se por acaso depois vocês quiserem trazer essa ideia do espiritismo para melhor compreender, a gente fala sobre isso. A relação com o mundo espiritual, a influência dos espíritos, a imortalidade, a reencarnação. Vamos esquecer tudo isso por enquanto. Então ele foi bem didático aqui nesse ponto, né? E ele diz assim, irmãos amados, que são os missionários junto às nações na infância? Espíritos em missão, enviados por Deus, nosso Pai,
para esclarecer pobres espíritos mais ignorantes, para lhes ensinar a esperar nele, a conhecê-lo, amá-lo, a ser bons esposos, bons pais, bons para os semelhantes, enfim, para lhes dar, tanto quanto comporta sua natureza inculta, a ideia do bem e do belo. Ora, vós que vos orgulhais de vossa inteligência, sabei que partistes de tão baixo e que ainda tendes muito a fazer para chegar ao mais alto grau. Eu vos pergunto, amigos, em que se tornaria essa pobre gente, abandonada às suas paixões e à sua natureza selvagem? Mas dizeis, sois vós que, a exemplo desses homens devotados, ides pregar o Evangelho a esses irmãos incultos? Não, não serei vós. Tendes uma família, amigos, uma posição que não podeis abandonar. Não, não serei vós que gostais das doçuras do lar. Não, não serei vós que tendes fortuna, honras, enfim, todas as felicidades que satisfazem a vossa vaidade e o vosso egoísmo. Não, não serei vós. São necessários homens que deixem o teto paterno e a pátria com alegria. Homens que façam pouco caso da vida, porque muitas vezes essa é cortada a ferro e fogo. São precisos homens bem convencidos que, se vão trabalhar na vinha do Senhor e regá-la com o próprio sangue, encontrarão no alto a recompensa de tantos sacrifícios. Dizeis se os materialistas seriam capazes de tal devotamento, eles que nada mais esperam dessa vida. Crede-me, são espíritos enviados por Deus. Não riais mais daquilo que chamais a sua tolice, porque eles são instruídos e, expondo a vida para esclarecer seus irmãos ignorantes, têm direito ao vosso respeito e à vossa simpatia. Sim, são espíritos encarnados que têm a missão perigosa de desbravar essas inteligências incultas, como outros espíritos mais adiantados têm por missão fazer que vós mesmos progridais. O que acabamos de fazer, meus amigos, é espiritismo. Não vos atemorizeis, pois, com esta palavra. Sobretudo não riais, porque é o símbolo da lei universal que rege os seres vivos da criação. Adolfo, bispo de Argel. Bom, ele próprio, quando ele encarnado, vivendo lá na França, em Bordeaux, como nós vimos, foi um desses espíritos que foram enviados até uma comunidade menos desenvolvida, nesse caso, ali no norte da África, para levar essa mensagem do Evangelho e de uma forma esclarecida. E ele coloca, quem seriam esses missionários? E aqui é bem interessante, quando ele vai separando quem são aqueles que são os missionários, nesse caso, nesse tipo de missão específica, que são esses espíritos que vão até essas sociedades ainda primitivas para levar esses novos valores, para levar até mesmo a ideia de Deus. Muitos espíritos tentaram. Nós temos registros na história da humanidade. No Brasil, por exemplo, aqueles missionários que vinham em nome da igreja para trazer aquela ideia de um Deus único, aquela ideia do cristianismo junto àqueles que viviam aqui no Brasil. Muitos deles se equivocavam, porque vinham cumprir um compromisso com a instituição a que estavam vinculados à igreja e, consequentemente, com o próprio império que os enviaram, que os enviou, mas chegando aqui no Brasil, por exemplo, acabavam depois se envolvendo com o seu próprio ego, com o seu próprio orgulho, cometendo muitos erros. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos também aqueles que vieram, que largaram tudo, como foi colocado aqui pelo bispo de Argel, quando ele coloca, sois vós, que, a exemplo desses homens devotados, e despregar o Evangelho a esses irmãos incultos, ele coloca, não, não serei vós. Tendes uma família, amigos, uma posição que não podeis abandonar. Não, não serei vós, que gostais das doçuras do lar. Não, não serei vós, que tendes fortuna, honras, enfim, todas as felicidades
que satisfazem a vossa vaidade e o vosso egoísmo. Não, não serei vós. São necessários homens que deixem o teto paterno e a pátria com alegria. Homens que façam pouco da vida, porque muitas vezes esta é cortada a ferro e fogo. São precisos homens bem convencidos que, se vão trabalhar na vinha do Senhor e regá-la com o próprio sangue, encontrarão no alto a recompensa de tantos sacrifícios. Dizeis se os materialistas seriam capazes de tal devotamento, eles que nada mais esperam da vida. E depois ele coloca, né? Não riais daquilo que chamais a sua tolice, porque eles são instruídos. Né? Então ele coloca para nós, bom dia, Mario. Então ele vai colocando para nós aqui, o bispo de Argel, as condições para que um verdadeiro missionário se apresente. Então, de modo geral, o homem comum, por exemplo, ele vai dizer, olha, você não pode se tornar um missionário porque você não vai largar a família, você não vai largar seus amigos, você não vai largar, por exemplo, né, o meio social onde você se encontra, você não vai abrir mão do seu emprego, você não vai nem sequer colocar sua vida em risco se metendo, né, com aqueles povos ainda primitivos. Então, de um modo geral, quando nós vemos esses missionários, e temos muitos hoje, nós vemos pessoas que são religiosas, pessoas que têm grandes preocupações com o social, com a igualdade, né, com o socorro a muitos povos, né, médicos, por exemplo. Quantos são desses médicos que abrem mão de tudo, se dedicam a uma instituição? Como, por exemplo, né, eu vejo muito Médicos Sem Fronteiras. Claro que nós falamos aqui guardando as devidas proporções, mas dentre, né, essa faixa de missionários, nós temos aqueles que são os grandes missionários que trazem ali o compromisso de mudar a história da humanidade, até mesmo aqueles pequenos missionários que trazem ali pequenas tarefas, mas que são pequenas tarefas diante dos nossos olhos, mas são grandes tarefas, né, olhando pela perspectiva espiritual. Então, no caso de Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, eles abrem mão de todo o sucesso na sociedade, abrem mão de família para se dedicarem a pessoas que estão ali vivendo na miséria, vivendo ali, muitas vezes, epidemias e grandes sofrimentos. Temos aqueles religiosos que vão socorrer povos que também vivem grandes dificuldades e precisam desse acolhimento, inclusive enfrentando, né, muitos conflitos para proteger esses povos. Então a gente vê a capacidade de renúncia que essas pessoas têm. Mas aos olhos da humanidade, essa que estabeleceu um modo de vida muito mais ligado aos interesses materiais, porque o que vale para nós é quem que é o homem bem-sucedido? É aquele homem que se dedica, por exemplo, né, à conquista profissional, a ter um bom salário, criar uma boa estrutura social, a ter uma estrutura financeira, né, a ter uma grande posição perante a sociedade. E se de repente alguém abre mão de tudo isso, alguém que diz assim, olha, eu tinha o meu melhor emprego, eu tinha o melhor trabalho, eu abri mão de tudo isso para poder ajudar pessoas que vivem na África. Aos olhos da sociedade vai dizer, você é maluco. Que homem de bom senso é capaz de abrir mão de uma vida tão estável, tão tranquila, tão bem-sucedida, para se dedicar a gente que nem conhece, ainda mais vivendo daquela forma. Por isso ele coloca aqui para nós, né, como eu disse para vocês, não riais, ou seja, não dê risada daquilo que chamais a sua tolice, porque eles são instruídos e, expondo a vida para esclarecer seus irmãos ignorantes, têm direito ao vosso respeito e à vossa simpatia. Então hoje nós encontramos pessoas que são bem conhecidas, pessoas anônimas também, que exatamente que abrem mão de tudo isso, se dedicam a uma vida religiosa, se dedicam a uma vida social, se dedicam, através de sua profissão, ao auxílio desses povos, coisa que nós, pessoas comuns, que temos aqui as nossas preocupações, o nosso dia a dia, jamais imaginaríamos fazer esse tipo de coisa. Né? Então, por isso, é bem interessante essa visão que ele coloca, que não é apenas a missão em si, mas é o espírito comprometido com aquela missão. E aí nós começamos a ver a grandeza, né? A envergadura, o quilate desses espíritos em termos de desenvolvimento de valores e amor ao próximo, principalmente. O André colocou, né, acho interessante que alguns desses Médicos Sem Fronteiras são ateus, né, pensam que Deus não olha por esses infelizes. Né? Pois é, tem ali, né, o ateísmo, muitas vezes, acaba chegando, né, por frustrações
relacionadas, né, com as instituições terrenas. Então, como a gente sempre comenta, né, André, que você pensa assim, bom, para conhecer Deus, eu preciso obrigatoriamente passar pela instituição. Se eu não creio na instituição, consequentemente, eu acabo não acreditando em Deus. Mas eles trazem nos seus princípios, né, aquele amor ao próximo, aqueles valores de solidariedade, de fraternidade, que é o que importa. Porque se não conhecem Deus e não aceitam Deus, a partir dessa visão que as instituições terrenas mostram, eles passarão a conhecer Deus oportunamente quando essas barreiras forem quebradas. Quer dizer, a gente percebe que não é a religião que faz o indivíduo ser fraterno. A gente vê que são os valores dele que faz com que ele se torne um espírito de bem. Mesmo que muitas vezes não tenha a sua crença construída, né, nessa visão da espiritualidade, pelo menos na relação dele com o mundo espiritual, na relação dele com suas divindades. Porque a gente vai lembrar que espiritualidade, né, a gente já chegou a conversar sobre isso, a espiritualidade ela tem duas linhas que são importantes de serem percebidas. É a relação do homem com a espiritualidade, o homem com Deus, e a relação do homem com seus semelhantes. Então, a ideia de desenvolvimento espiritual, né, também é na forma como ele se relaciona no meio onde ele vive. Então, ter o amor pelas pessoas, ter a caridade, a benevolência, a fraternidade, são valores espirituais extremamente valiosos, mesmo que ele não se relacione com o mundo espiritual. A partir dessa visão, né, de que fora da matéria existe algo além. Braz colocou, né, sobre o panteísmo, né? A ideia do panteísmo, né, Braz, é aquela ideia de absorver, né, o indivíduo pela divindade. Né? O ateísmo, na verdade, é você não crer em Deus, você não crer em nada. Simplesmente a morte física é o desaparecimento da consciência. Né? Então essa é a ideia do ateísmo, né? O próprio nome já diz aí. O A de negação, teísmo, a ideia da crença em Deus. Então ele não acredita em nada. Já o panteísmo existe a crença em Deus, mas o homem perde a sua individualidade. São conceitos diferentes. Né? Então essa visão de missionários é muito interessante da gente perceber. Então há aqueles que trazem ali uma formação religiosa e há aqueles que preferem viver ali, né, no mundo material, mas vivendo nos valores mais nobres. Então essa primeira mensagem do bispo de Argel, Adolfo, trazendo para nós aquilo que o Espiritismo traz sobre os compromissos espirituais, os valores e principalmente a recompensa dos espíritos que se entregam a esse compromisso, né, que se dedicam não a si mesmo, ao desenvolvimento de si mesmo em termos de desenvolvimento material, mas ele se dedica ao auxílio dos seus semelhantes. Né? Então, um artigo bem bacana aqui que ele traz para nós. Um próximo artigo que nós temos, também comunicação enviada pelo Sr. Sabó, de Bordeaux, agora assinada por Carlos Magno. Né, Carlos Magno, aqui pegando na pequena biografia dele, vou ler só um trechinho. Ele foi imperador da dinastia dos Carolíngios, então ali dos séculos 8 e 9. Foi imperador na França, um dos mais importantes imperadores da Idade Média. Dominou a maior parte da Europa Central. Coroado pelo Papa, tornou-se senhor absoluto do Sacro Império Romano. Carlos Magno nasceu no Reino Franco no dia 2 de abril de 742. Era neto de Carlos Martel, o Salvador, que libertou o cristianismo da ameaça islâmica em 1732, e filho de Pepino o Breve, rei dos francos. Nessa época, a Europa estava dividida em vários reinos rivais, pois perdera a unidade após a queda do Império Romano no século V. Embora dividida politicamente, a Europa estava unificada pelo catolicismo, onde o Papa exercia o poder supremo. Então esse daqui era Carlos Magno, vivendo ali também, então, mais uma vez, no ano de 742 e desencarnando em 814,
e ele desencarnou aos 71 anos. Então o espírito aqui, mais uma vez, vai exatamente ao encontro daquilo que nós conversamos há pouco, falando, né, falando em off, né, inicialmente, sobre a desencarnação da Rainha Elizabeth II, que a gente começava aqui então a trazer essa visão, né, o espírito quando ele desencarna, depois de ter vivido, né, uma encarnação, trazendo um compromisso, né, de reinado perante uma nação, retornando ao plano espiritual, ele vai ali ao encontro, de acordo ali com as suas afinidades, né, espirituais, ele vai ao encontro daqueles que eram os seus antepassados, né? Não apenas antepassados familiares, mas também aqueles que eram os antepassados responsáveis pela condução daquele país. Por isso que é bem interessante a gente olhar por essa visão espiritual, porque temos ali um espírito que tem ali a inspiração, a proteção, o direcionamento por parte dos espíritos que conduzem aquela nação. Assim como o Brasil tem ali o seu grupo de espíritos que são responsáveis pela condução do nosso país, né? Inclusive Humberto de Campos fala sobre o espírito Ismael, né, como sendo ali o diretor espiritual do nosso país. Assim a gente pode imaginar cada país tendo ali o seu grupo, né, o seu colegiado, digamos assim, de espíritos que conduzem aquela nação para o seu desenvolvimento. Isso porque esses espíritos têm responsabilidade não pela condução do país, né, como sendo ali uma instituição do planeta, mas como sendo um aglomerado de indivíduos que, vivendo naquela comunidade, estão se desenvolvendo juntos espiritualmente. Então nós temos aqueles espíritos responsáveis pela condução de um indivíduo, pela condução de uma família naquele grupo de indivíduos que reencarnam com compromissos evolutivos. Temos aquelas pequenas comunidades, temos nações que vão se formando, juntando esses grupos de espíritos que trazem determinadas afinidades para que eles pudessem se desenvolver. E aí então nós temos, né, como como Leon Denis fala no livro, né, sobre o mundo espiritual e a guerra, né, se eu não me engano, eu me esqueço do título dele, mas ele fala que quando houve aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial acontecendo, ele começa então a elencar, logo no primeiro capítulo do livro, todos os espíritos que, comprometidos com aquela nação, com a França, estavam ali juntos, auxiliando na proteção daquele país. Então nós vemos que cada país tem ali aqueles que são os responsáveis pela condução daquela comunidade, daquele povo. E, obviamente, eles estão também juntos dentro, né, de um aglomerado maior de espíritos que ajudam na condução do próprio planeta. E isso mostra, né, a grande vigilância que existe por parte do mundo espiritual, junto aqui aos encarnados, auxiliando de todas as formas no progresso coletivo. Então aqui Carlos Magno é um desses espíritos, então, vinculados à história da França. Assim como nós temos aqueles espíritos vinculados à história do Brasil, vinculados à história de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, né, do Reino Unido, com modo geral. E, enfim, cada país ali tem tem os seus antepassados, os seus governantes do passado, né? Voltando aqui um pouquinho, né, o Brás lembrou aqui, né, dá-nos a ideia de que o universo é governado por hierarquias. De fato, Brás, então existe ali aquela estrutura no plano espiritual, onde nós temos, por exemplo, né, pelo menos que nós conhecemos, Jesus como sendo o governador do planeta, pelo menos é assim, né, tem sido assim, né, dentro daquilo que o Espiritismo passa para nós, e nós temos ali diversos níveis abaixo dele, de espíritos que conhecemos, espíritos que não conhecemos, espíritos que já estiveram entre nós, outros que ficaram apenas ajudando, né, pelo plano espiritual, e vão distribuindo então toda essa hierarquia, desde esse comando mais alto até aqueles que se tornam, né, mais próximos aqui da sociedade terrena. Então é simplesmente deslumbrante nós pensarmos na grandiosidade do mundo espiritual nesse sentido, de vermos ali as comunidades espirituais vinculadas às comunidades planetárias. Bem bacana isso, né? Isso mostra literalmente que nós não estamos sozinhos. Não apenas no sentido de companhia, mas também no sentido
de estarmos aqui sendo orientados e conduzidos visando esse progresso. Porque nós não progredimos, nós encarnados, né, e também os espíritos aqui vinculados ao nosso planeta, nós não progredimos simplesmente pela força das coisas, simplesmente pelo instinto, mas nós progredimos sendo sempre constantemente estimulados a mudanças de conduta, a determinadas realizações, a determinadas reparações quando necessário. Então é muito bacana a gente ver o mundo a partir dessa visão, né, dessa grande pleiade de espíritos ligados aqui ao nosso mundo. Então aqui, bacana então que a gente vai ver nessa mensagem trazida por Carlos Magno, e olha só, é um espírito que ele viveu ali por volta de 700 e 800 depois de Cristo, e aqui a mensagem chegou em 1800. Então é um espírito que viveu, pelo menos aqui, a gente não sabe se houve outras encarnações, mas é um espírito que tem um vínculo com a França de 1000 anos, pelo menos. E se ele viveu em 700 a 800, e ele traz essa mensagem em 1800 e pouco, olha só, 1000 anos de história. Ele e tantos outros, né? Assim como nós vimos também Napoleão, vimos ali outros espíritos que têm ali o vínculo, né, com a França. Mas vamos lá. Comunicação enviada pelo Sr. Sabot de Bordeaux. Aqui, na verdade, é uma homenagem, né, que é trazida a ele, que é feita por ele. Espera só um pouquinho. Está aqui, então, vamos lá. Então ele diz assim, Carlos Magno. Tu também, terra dos francos, estavas mergulhada na barbárie, e tuas cortes selvagens levavam o terror e a desolação até o seio das nações civilizadas. Oferecias montanhas de sacrifícios a Teutates, e tremia a voz dos druidas que escolhiam suas vítimas. E os dolmens que te serviam de altares jazem em meio a charnecas estéreis. E o pastor, que para ali conduz os seus magros rebanhos, olha com admiração esses blocos de granito e se pergunta para que serviam essas lembranças de outros tempos. Olha que legal isso aqui, né? Ele começa a trazer para nós assim, se hoje nós olhamos, né, esses monumentos antigos feitos de pedra, como é colocado para nós aqui, esses blocos de granito, para que servem tudo isso? Como acontece, por exemplo, né, quando vemos ali a Stonehenge, né, aquela estrutura que existe ali no Reino Unido, daquelas pedras em formato circular, que eles têm hoje grandes especulações por parte de arqueólogos, de antropólogos, de historiadores, tentando imaginar para que servia tudo aquilo. E eles falam, bom, aquilo ali é um local de homenagem, né, que os antigos faziam aos seus deuses, à espiritualidade, seja lá como for. E aqui Carlos Magno traz bem interessante para nós. E os dolmens, que são esses monumentos de pedra, que te serviam de altares, jazem em meio às chanecas estéreis. Ou seja, aqueles espaços, né, que não servem para nada hoje. Mas as pedras estão cravadas ali no meio. E todo mundo fica se perguntando, para que será que é isso? Quando a gente olha, né, lá na Ilha de Páscoa, quando a gente olha aqui nas Américas, né, pegando ali os povos pré-colombianos, quando a gente vai para a Europa e encontra ali outros monumentos que foram criados, para que servem tudo isso? E aí ele coloca para nós aqui, e o pastor que para ali conduz os seus magros rebanhos, olha com admiração esses blocos de granito e se pergunta para que serviam essas lembranças de outros tempos. E aqui Carlos Magno nos lembra, né, que isso aqui eram as montanhas de sacrifício que eles escolhiam suas vítimas para poder fazer ali as suas homenagens ao mundo espiritual ou a qualquer outra homenagem. Entretanto, teus filhos, cheios de bravura, dominavam as nações e retornavam ao solo natal com o rosto triunfante, tendo nas mãos os troféus das vitórias e arrastando os vencidos em vergonhosa escravidão. Mas Deus queria que tomasses o teu lugar entre eles e te enviou espíritos bons,
apóstolos de uma religião nova, que vinham pregar a teus filhos selvagens o amor, o perdão e a caridade. Olha só, ele começando a falar também aqui sobre os missionários, né, que reencarnaram na França, no Reino Franco naquela época, para trazer agora uma nova visão, para renovar o espírito daquele povo que vivia naquela comunidade. Uma bela homenagem Carlos Magno traz aqui para a sociedade francesa. Uma pena que esse texto não é conhecido por todos, né? Mas vamos lá. E quando à frente de seus exércitos, Clovis chamava em seu socorro esse Deus poderoso. Ele acorreu à sua voz, deu-lhe a vitória, e como filho reconhecido, o vencedor abraçou o cristianismo. Aí já fala também aqui sobre a mudança, né, dos povos pagãos que adotavam depois o cristianismo, Deus único e o ensinamento trazido até mesmo, né, por Jesus. O apóstolo do Cristo, derramando-lhe a santa unção, inspirado pelo Espírito de Deus, ordenou-lhe que adorasse aquilo que havia queimado e queimar o que havia adorado. No caso aqui, os símbolos religiosos que foram combatidos no passado foram adotados, né, naquele presente, e ao mesmo tempo em que eles queimavam os antigos monumentos. Então começou para ti uma longa luta entre teus filhos, que não podiam afrontar a cólera de seus deuses e de seus sacerdotes. E não foi senão, depois que o sangue dos mártires regou teu solo, para aí fazer germinar suas exortações, que pouco a pouco sacudistes do coração o culto de seus pais, para seguir o de teus reis. A renovação aqui então, né? Ainda havia aquela briga, né, de deixamos os nossos cultos passados ou adotamos os nossos cultos futuros. Quantos sangues de mártires foram derramados no solo por causa desse conflito entre passado e presente e futuro. E aí deixaram então o culto dos pais para seguir então o culto dos reis, que traziam esse novo simbolismo, essa nova direção para a França. Estes eram bravos e vacilantes. Iam, por sua vez, combater as hordas selvagens dos bárbaros do norte. Aqui ele já fala também os bárbaros do norte, né, como sendo ali os vikings, com quem essa sociedade, né, tanto os bretões como os francos, os germanos, né, tinham ali atritos, que era assim era um mundo completamente... a gente tem uma visão muito pálida daquilo que hoje os filmes mostram, as séries mostram. Mas a vida naquele período, a vida selvagem, era uma vida extremamente difícil. E a gente pode imaginar então o trabalho, lembrando daquilo que os missionários, né, que o bispo de Argel trouxe para nós no nosso texto anterior, falando sobre a renúncia desses missionários, inclusive deixando, né, de dar aquele valor à vida em nome da missão. Por isso, então, eles diziam, olha, eu vou para lá, se morrer, né, eu vou ali junto a Deus, eu vou cumprir o meu papel. Então é algo que para nós a gente diz, mas que tolice é essa, que loucura é essa? E esses espíritos diziam, esse é o meu papel, esse é o meu compromisso, porque eles traziam dentro de si esse impulso e essa coragem que nós estamos muito longe de conhecer. Né? Então era uma vida assim realmente muito complicada. Então, mais uma vez, estes eram bravos e vacilantes. Os reis, né, nesse caso. Iam, por sua vez, combater as hordas selvagens dos bárbaros do norte. E, voltando calmos aos seus palácios, aplicavam-se ao progresso e à civilização de seus povos. Durante vários séculos são vistos realizando esse progresso. Lentamente, é verdade. Mas, finalmente, te puseram no primeiro lugar. E a gente vai ver que, né, de tantos reis, inclusive, mais uma vez, São Luís estava entre eles, nessa linha, né, de monarcas que foram ali trabalhando pela condução e pela evolução da França. Assim como nós tivemos outros também que acabavam muito mais atrasando do que colaborando, né, pelo fato de assumirem esse papel de líderes, mas trazendo ali, né, o seu egoísmo, o seu orgulho.
Contudo, tantas vezes fostes culpada que o braço de Deus levantou-se e estava prestes a te exterminar. Mas, se o solo francês é um foco de incredulidade e de ateísmo, é também o foco dos impulsos generosos da caridade e dos sublimes devotamentos. Ao lado da impiedade, florescem as virtudes pregadas pelo Evangelho. Elas desarmam o seu braço, prestes a ferir-te tantas vezes, e lançados sobre esse povo, a quem ama um olhar de clemência, ele o escolheu para ser o órgão de sua vontade. E é de seu seio que devem sair os germens da doutrina espírita, que Deus faz ensinar pelos espíritos bons, a fim de que seus raios benfazejos, pouco a pouco, penetrem o coração de todas as nações, e que os povos, consolados pelos preceitos de amor, de caridade, de perdão e de justiça, marchem a passos de gigante para a grande reforma moral que deve regenerar a humanidade. França, tens a tua sorte entre as mãos. Se desconhecesses a luz que deve espalhar, Deus te repudiaria, como outrora repudiou o povo hebreu, porquanto ele só ficará com aquele que cumprir os seus desígnios. Apressa-te, pois, porque é chegado o momento. Que os povos aprendam de ti os caminhos da verdadeira felicidade. Que o teu exemplo lhes mostre os frutos consoladores que devem retirar, e eles repetirão com o coro dos espíritos bons: Deus protege e abençoa a França. Carlos Magno. E é interessante porque nós vamos estudando, então, o curso da história, e a gente vê, então, que a doutrina espírita, que nasceu na França, com aquele compromisso de colaborar com a regeneração da humanidade, deixou a França e veio para o Brasil. E aí, então, a gente tem depois, através... muito legal, André, estudando essa história, como Carlos Magno vai contando desde o tempo primitivo, até aquele compromisso atual da França como sendo o berço do Espiritismo, nós vamos encontrar algo muito parecido no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque aí vai dizer exatamente que aqueles dos hebreus no Oriente Médio que sustentaram o Evangelho. O Evangelho foi passado para a Europa, depois o Espiritismo chegou na França, na Europa ali no caso, na Itália, no Império Romano, naquela região. Depois o Espiritismo brota na França e depois então ele vem para o Brasil. E o Brasil se torna exatamente coração do mundo, pátria do Evangelho, dando sequência no desenvolvimento do trabalho de reforma, de regeneração da humanidade. Então, assim, é algo tão grande, porque enquanto nós estamos aqui vendo no nosso dia a dia, a nossa luta moral para a nossa reforma interior, os trabalhos feitos pelas instituições para auxílio das dores individuais, das dores das pessoas e tudo mais, a gente vê algo muito maior agora, que é exatamente o planejamento da condução de um projeto dessa extensão. Um projeto que fala sobre um país, que fala sobre uma pleiade de espíritos envolvidos naquele trabalho, e como a gente viu com Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quantos espíritos estavam ali comprometidos em formar o Brasil, para que depois o Brasil assumisse esse compromisso de continuar levando a mensagem da doutrina. É uma coisa assim tão grande que a gente fica até meio zonzo de imaginar assim quantos são e o tamanho desse projeto de condução da humanidade. Isso porque Carlos Magno colocou exatamente ali, para que naquele momento, só de lembrar que Kardec, em suas encarnações anteriores, tinha vivido exatamente junto àqueles povos primitivos, no caso ali com os druidas, e agora ele era exatamente aquele espírito que vinha colaborar para o desenvolvimento da própria França, e agora nesse desenvolvimento da perspectiva espiritual. Naquele momento, então, Carlos Magno reconhecia o grande papel da França. Só que pouco tempo depois, então, a França não conseguiu manter essa mesma bandeira e ela acabou sendo passada exatamente para o nosso país. Que coisa louca, né? A Angelina colocou: observando Kardec, foi um ser que sabia a que veio. Teve suas dificuldades, conseguiu equilíbrio,
pela causa que abraçou, né? De fato, Angelina. Então, quando a gente vê o compromisso, né, que Kardec teve no planejamento de sua reencarnação, daquela quantidade de espíritos que iriam acompanhá-lo, tanto fisicamente aqui encarnados, como também desencarnados, né, de ver ali aquela quantidade de espíritos que se comunicaram, trazendo as bases da doutrina espírita, e ele com a sua perseverança e tudo mais, é parte exatamente desse grande projeto de reforma da humanidade. Muito bacana, né? E depois a gente tem aqui no Brasil o Chico, temos Divaldo, temos ali outros grandes nomes que vão se destacando na história do Espiritismo, que trabalharam pelo fortalecimento da doutrina aqui também. É a mesma coisa, é um outro grupo de espíritos que reencarnaram e outros que ficaram no plano espiritual, ajudando também nesse mesmo trabalho de desenvolvimento da doutrina. Só que agora, mais do que nunca, né, enquanto Kardec tinha aquela expectativa de fazer da França, né, o grande responsável pela reforma da humanidade, pela divulgação da doutrina espírita, logo após a sua desencarnação, a doutrina espírita deixou de ter o mesmo impulso. Porque depois vieram ali conflitos, guerras, né, que começaram então, a gente já chegou a falar até sobre isso, né, Brás? Por que, né, que a doutrina espírita saiu da França e veio para o Brasil? E a gente via exatamente isso, né? As guerras que surgiram, né, a ideia materialista, né, porque no final do século XIX, a França se tornou muito materialista. Eram as invenções, era a moda, era a arte, era o interesse, né, tanto que Santos Dumont, a gente já chegou a falar sobre isso, Santos Dumont, né, levou para a França, né, todo o seu projeto, né, de invenções e tudo mais, assim como outros nomes também, e o lado espiritual ficou completamente esquecido. E eram exatamente aqueles que viajavam para a França e vinham para cá, né, entre os homeopatas e outros estudiosos que iam para lá, traziam esses livros para o Brasil, e aqui começou a florescer. Aquela mesma doutrina que tinha a França como sendo ali a sua grande capital, entre aspas, né, e o Brasil passa a se tornar exatamente essa mesma capital. Mudou então aqui, né, quem era agora o centro, né, de divulgação da doutrina espírita, e o Brasil assumiu essa posição. A André colocou, né, com o texto consegui visualizar uma vez mais o longo tempo que ainda temos. Pois é. E a França, nesses 1000 anos, bacana, né, que Carlos Magno traz para nós, nesses 1000 anos, desde aquele período em que a França combatia, se mostrava ainda selvagem, até essa França do século XVIII. E aí depois a França vai cair em todas aquelas viciações, aquela estagnação moral, que Leon Denis comenta exatamente da Primeira Guerra Mundial, quando ele diz assim que foi necessário uma chacoalhada, né, um conflito daquelas proporções, para fazer com que a França despertasse daquele vício que ela tinha se entregado, o vício dos prazeres, né? O Brás colocou, faço parte daqueles que liga Kardec a Chico, né? Eu já não faço, Brás, né? Mas respeito a sua visão, porque aí é uma questão realmente de opiniões, né? Em que nós temos aqueles que acham que sim, aqueles que acham que não, mas de qualquer forma, se não é o mesmo, certamente são espíritos vinculados com o mesmo projeto, né? Então, independente disso, ficaremos com esse enigma para a nossa próxima encarnação, né? Mas assim, nós temos defensores bastante calorosos, fervorosos, né, querendo fazer essa ligação entre Kardec e Chico, né? Mas, sendo ou não sendo, isso não faz nenhuma diferença para nós, que temos essa nossa preocupação muito mais com a essência da doutrina do que com seus mensageiros, né? Porque tem aquela história, né, que diz assim, né, que o que vale é a mensagem, não o mensageiro. Então, enquanto a gente fica tentando descobrir a identidade do carteiro, a gente tem que se preocupar com a carta que ele está entregando, né? Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Mas não deixa de ser, né, um daqueles pontos, né, de discussão dentro do nosso meio, né? Então, de qualquer forma, fica aí para nós o aprendizado. Bom, meus amigos, eu confesso para vocês que eu ia passar por essa carta de Carlos Magno de uma forma tão superficial, aquela leitura rápida, meio obrigatória, né? Exatamente, né? O selo é de Deus, isso que importa, né? Então, quer dizer, temos a carta e temos o selo. Quem é o carteiro que vai entregar não importa. O próprio Chico dizia, né, que morrendo um capim nasce outro.
E Kardec também trouxe isso para nós, dizendo, né? Pois é, Kardec também já dizia, né, que se ele não cumprisse o papel dele, outro viria e cumpriria. Então nós vemos ali que os homens são facilmente substituíveis. Missionários não faltam no plano espiritual. Então, a Angelina colocou, né, atualmente, segundo informações de grupos, que existe apenas mais ou menos 6 instituições espíritas que são dirigidas por brasileiros. Aonde isso? Lá na França, Angelina? Que você coloca? Porque eu lembro que aqui no Pautalk nós tivemos a transmissão do congresso, do 4º Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Paris, que foi exatamente em 2004, celebrando o centenário do nascimento o bicentenário, né, do nascimento de Allan Kardec. Então ele foi transmitido aqui no Pautalk, com vídeo e tudo, foi bem bacana na época, né? E aqui então nós assistimos, suspendemos aqui a sala, né, da JBE, para poder dar espaço para o Congresso Espírita Mundial, né? Então a gente deu essa canja para o Congresso Mundial e a gente suspendeu por 2 ou 3 dias para que todos nós de manhã acompanhássemos as palestras. E foi bem interessante porque naquele momento pouquíssimos franceses estavam ali, tanto que nós acompanhávamos o congresso em português. Então vários palestrantes estavam lá, inclusive o Divaldo, tem até um vídeo bastante conhecido dele, em que o Dr. Bezerra de Menezes traz uma mensagem muito importante. Né? Então, naquela época, o próprio Leon Denis trouxe uma psicografia espelhada, né? Aquela escrita ao contrário. Então, assim, foi um evento bem interessante, grande, e na palestra a grande maioria era formada por brasileiro. Os palestrantes brasileiros. Então, quer dizer, foi na França, mas na verdade ali o que estava todo mundo era brasileiro. Então, onde você encontra a doutrina espírita pelo mundo, qualquer instituição, você pode ter certeza que tem brasileiro metido no meio. Se não for como dirigente, é como trabalhador, como frequentador, não tem jeito. Então a doutrina espírita realmente, né? E o Dr. Paulo Frutuoso esteve lá? Que legal. Né? O Dr. Frutuoso, que é o médico, né, que trabalha no Frei Luiza, lá no Rio de Janeiro. Então ele é bastante conhecido, né, por esses trabalhos de fenômenos, estudo, né, de fenômenos de materialização. Então, enfim, né, eram assim, né, o Brasil realmente se tornou o responsável por sustentar e conduzir a doutrina espírita. Nós temos grandes responsabilidades por isso. E por isso, assim, temos que ter muito cuidado, né, com qualquer tipo de conflitos de ideias, de ideologias que acabem desvirtuando os princípios da doutrina espírita. Então hoje nós temos discussões, muitas vezes também calorosas, a respeito de qual é exatamente o caminho que a doutrina espírita pode seguir. Nós temos que tomar cuidado para que nós não destruamos, né, esse legado deixado por Kardec e pelo grande conjunto de espíritos que trabalharam em prol da fundamentação da doutrina espírita aqui no nosso país. Bom, é isso, meus amigos. Nosso próximo texto é uma mensagem titulada A Ingratidão, trazida por Sócrates, que eu vou ler agora. Ela é bem pequenininha, só para a gente finalizar. Então, A Ingratidão, enviada pelo Sr. Pichon, médium de Sens. Ele diz assim: é preciso sempre ajudar os fracos e os que desejam fazer o bem, embora sabendo antecipadamente que não seremos recompensados por aqueles a quem o fazemos, porque aquele que se recusa a vos ser grato pela assistência que lhe destes, nem sempre é tão ingrato quanto o imaginais. Muitas vezes age segundo o ponto de vista determinado por Deus, embora os seus pontos de vista não sejam e muitas vezes não possam ser apreciados por vós. Que vos baste saber que é necessário fazer o bem por dever e por amor a Deus, pois disse Jesus: aquele que não faz o bem, senão por interesse, já recebeu a sua recompensa. Sabei que aquele a quem prestais serviço esquece o benefício. Deus vos levará mais em conta do que se já tivesseis sido recompensado pela gratidão do vosso favorecido. Quem deixa essa mensagem para nós é Sócrates.
Então essa questão da ingratidão, devemos pensar sempre, né? Não fazer o bem para receber a nossa recompensa, mas fazer o bem já é para nós a recompensa, né? Porque isso será levado em conta por Deus e não pelos homens. Então sempre ajudar aqueles que precisam, independente das suas condições. Mas assim, fazer o bem por nós, pela nossa capacidade, pela nossa possibilidade, e não esperando que os outros reconheçam, né? Então, essa aqui é a mensagem. Nós finalizamos, então, o mês de maio, mês de março, né, de 1861. Dudu colocou, né, se o Espiritismo são dos espíritas, então nunca teremos o fim da doutrina, seja em qualquer orbe, pois em qualquer orbe for, pois quem de nós não somos, né? Pois é. Então, continuará firme cada vez mais, conquistando, né, novos, não adeptos, né? A ideia de adeptos, né, parece que a gente está querendo formar uma clientela, mas querendo, né? Pois todos somos espíritos, né? Pois é, a doutrina dos espíritos, né? Então estaremos ali sempre presentes, né? Porque os espíritos existem, então vamos lá. Somos todos espíritos e assim, sendo espíritos, a doutrina espírita permanecerá apesar da resistência dos homens, né? Então, aos poucos, né, a gente vai levando essa mensagem, como eu falei para vocês, não é uma ideia de conquistar a clientela, mas de despertar consciência. E cada um no seu tempo, de acordo com a sua tendência, de acordo com a sua possibilidade, né? A Angelina colocou, né, que o Dr. Frutuoso está lançando um livro Ciência Material e Espiritual, que será traduzido em vários idiomas. Legal, depois coloca no grupo, Angelina. Então, consolo e caridade, né, principalmente são as duas grandes bases da doutrina. E a gente está muito preocupado ainda, né, a gente vê bastante isso, né, esse lado filosófico, esse lado científico, esperando realmente ali que a doutrina espírita faça efeito em nós. Por isso que a gente sempre fala, né, que nós estamos ainda estudando as primeiras cartilhas da doutrina espírita, embora vejamos nessas cartilhas livros com grande conteúdo científico-filosófico. Mas depois, então, quando nós tivermos uma visão mais aprimorada desse entendimento, que isso provavelmente só vai acontecer quando nós estivermos no mundo espiritual, para entendermos o efeito que a doutrina espírita provoca e não simplesmente alimentar o nosso intelecto com essas informações, aí sim a gente vai ver o seu verdadeiro conteúdo. Por isso que eu falei para vocês, né, estudarmos o livro dos Espíritos aqui no plano físico com o nosso conhecimento é uma coisa. Estudarmos o livro dos Espíritos do plano espiritual com a visão do plano espiritual vai ser outra completamente diferente. Não tenhamos dúvida disso. Vai ser como se fosse um livro completamente novo para nós. Mas cada coisa no seu tempo. A gente está se preparando, né? Vídeo bula aqui, né? Pois é. Estamos no Beabá. Então, assim, nós estamos nos preparando exatamente para que quando nós estivermos no plano espiritual, tendo a possibilidade de estudos mais profundos, esse conhecimento do Beabá vai nos dar essa base para começarmos a termos estudos mais profundos, estudos mais verdadeiros, né, da essência da doutrina espírita. Porque até mesmo os espíritos que passavam para Kardec, todos esses ensinamentos, observavam que nós encarnados entendíamos muito pouco daquilo que eles diziam. Mas estava bom, já é o começo, né? Porque eles traziam uma ideia com uma visão, por exemplo, né, pegando o bispo de Argel, que ele era um espírito que trazia ali o seu desenvolvimento moral, e quando ele falava de caridade, ele falava com conhecimento de causa e de vivência. E quando você fala de caridade para alguém que não tem ainda essa caridade, ele vai entender apenas ali como um conteúdo moral. Mas ele não vai sentir aquilo. É como se nós disséssemos, né? Eu fiz uma viagem para o espaço. Para quem está dizendo que fez a viagem para o espaço, ele sente todas as emoções dessa viagem. Para aquele que escuta, apenas usa a imaginação. Vai chegar um momento em que todos nós passaremos a vivenciar os ensinamentos da doutrina, né? Agradeçamos aos pastorinhos, aos Kardecs e aos Chicos e muitos que ainda virão, aqueles missionários de quem nós falamos, né? Que trabalham efetivamente pelo desenvolvimento da nossa doutrina.
Mas é isso, pessoal. Vamos lá então, fechando por aqui, senão eu vou continuar divagando aqui e a gente vai longe, né? Porque só de. Hoje foi bastante. Bastante filosófico mesmo, né? Esse nosso conteúdo, esse nosso entendimento. Mas vamos lá, ó. Só para a gente poder. Filosófico, pois é. Só para a gente. Filosófico histórico, né? Que a gente começou a. E os incógnitos também, André. Só para a gente lembrar, o próximo artigo nosso da Revista Espírita do mês de abril, a partir do mês de março, que foi esse que nós concluímos, Kardec já não mais publicava os boletins, o que eu achei uma pena. Né? Então ele não publica mais, então a gente não vai ter mais o boletim da sociedade. Mas aqui na Revista Espírita de março, de abril, tem 2 artigos, 3 artigos na verdade, que Kardec publica, que é muito mais de refutação de publicações da época, de jornalistas, de escritores. Então a gente vai pular tudo isso e vai saltar, só para a gente poder fazer a introdução, da página 153, a gente vai direto para a página 180. Tá? Vai saltar tudo isso, 30 páginas, para encontrar aqui o artigo Omar, pelo senhor Michelet, assinado pelo espírito, senhor Michelet mesmo. Tá? E depois a gente vem dissertações, conversas familiares de além-túmulo, Alfred Leroy, suicida. Tá? Então a gente vai saltar tudo isso, porque realmente eu não vejo que será muito produtivo para nós, porque é alguém reclamando e Kardec